Aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Aleluia, estar na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. 1 Samuel 16. Aleluia. A partir do 4. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos. Aleluia, Jesus. Vamos ver a palavra do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra. Vamos orar nesse momento. Aleluia, Jesus, pela palavra que o Senhor nos deu. Aleluia, Jesus, para que o Senhor possa falar ao nosso coração e nos guiar, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, Senhor, mais uma vez. Senhor, que palavra maravilhosa, meu Pai. Senhor, tantas vezes lida, meu Pai. E ainda, Senhor, toca profundamente nosso coração. Porque a tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, meu Pai, ela nos edifica. Meu Pai, então agora, meu Pai, que o Senhor possa nos encaminhar, que o Senhor possa nos guiar, Senhor. Meu Pai, dando-nos ciência, inteligência do Santo, meu Pai. Senhor, para proclamar, meu Pai, a tua verdade, meu Pai. Aquilo que o teu Espírito Santo tem no coração, meu Pai, para falar ao teu povo, meu Pai. Senhor, que o desejo do teu coração, meu Pai, possa ser concretizado, colocado em prática, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Eu pedi, Senhor, um ensinamento. Aleluia. E o Senhor começou a falar ao meu coração. Aleluia. A gente já falou algumas vezes, em alguns trechos, né? Aleluia, Jesus, porque o Senhor está sempre reforçando, está sempre falando. Aleluia, Jesus, porque não sei se os irmãos já repararam, às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente sabe alguma coisa, passa o tempo, quando a gente tem que tomar uma decisão, a gente vai lá e faz tudo errado. Aleluia, mesmo Deus tendo falado um monte de vezes com a gente. Aleluia, Jesus. Aí de repente chega um dia que a gente chega na congregação, a gente senta no banco, Deus fala a mesma coisa que ele já falou anos e anos,
Parece que naquele dia a mente da gente abre e aí a gente sai para fora e fala, a partir de hoje eu não tomo esse tipo de decisão mais. Aleluia, Jesus. E ele fala, Deus não falou antes? Falou. Aleluia, Jesus. Mas naquele dia, Deus, aleluia, abriu, concedeu que fosse aberto o nosso entendimento e que a gente saísse com aquela palavra no nosso coração para praticar ela. Aleluia, Jesus. E essa palavra, irmãos, é um tanto conhecida, né, dos irmãos da igreja, e ela é maravilhosa, né? Aleluia, Jesus. Só da gente ler, a gente sente uma coisa tão boa no coração. Aleluia, Jesus. E os irmãos observam, irmãos, que quando o Senhor, aleluia, mandou Samuel, aleluia, Jesus, para ungir aquele que ele ia levantar como rei, o Senhor não falou quem era. Não falou com ele, não. Aleluia, só falou assim, vai lá na casa de Jessé, porque lá eu tenho alguém que eu tenho levantado. E ele foi, convidou todo mundo para o sacrifício, porque ele não sabia quem era, e Davi não estava presente. Aleluia, Jesus. E aí, ele começou, né, fez o sacrifício, e quando ele bateu o olho em Eliabe, a primeira pessoa, que era o mais velho, ele bateu o olho nele, na hora, no pensamento dele, ele falou, não, certamente está aí o ungido do Senhor, né? Provavelmente Eliabe era tão formoso de aparência, né? Tinha um porte parecido até, talvez, com o de Saul, quem sabe? Né? Então, trocar Saul, substituir Saul, quem vai ser? Eliabe. Aleluia, Jesus. Só que, na hora que ele pensou dessa forma, o Senhor já falou com ele, não atente para a sua aparência, porque eu tenho rejeitado. E aí o Senhor fala assim, olha, Samuel, aleluia, o Senhor, ele não vê como um homem, aleluia, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, aleluia, porém o Senhor olha para o coração. E foi passando os outros mancebos e o Senhor falou, não. Aí ele ficou surpreso, né? Ele pensou assim, bom, agora acabou, mas o Senhor não falou que era dos filhos de Jessé e acabou? Ele ficou confuso, mas Samuel, ele reconhecia a voz de Deus, ele sabia quando Deus estava falando. Se Deus falou que tinha, né, por que acabou? Né, para ele, né, parecia diante dele que tinha acabado, passou todo mundo, os jovens todos. E aí ele virou e falou, mas acabou os jovens? Acabou os mancebos? Aí já disse, não, tem um lá que está num campo mais novo. Aí então chama ele, aleluia, Jesus. E aí quando entrou, não é porque foi uma seleção, bom, se sobrou esse, então é esse. Não, o Senhor falou com ele, aleluia. O Senhor, que hora que fala? Aleluia, Jesus. Envia, e disse o Senhor, no 12, isso, levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Aleluia, não foi porque, né, pela lógica, bom, espera aqui, sobrou esse, então é esse. Não, o Senhor confirmou, é esse. Aleluia, o mais novo, aleluia, Jesus, irmão Ricardo. É primogenitura, né? Então, assim, ele era mais especial, vamos dizer assim, né? Manuel. O escolher de Deus é tremendo, né? Todo mundo estava ali naquela esperança, né? Deve ser fulano, deve ser ciclano. Mas não, o escolher de Deus foi naquele que nem presente estava. Exato, né? Nem presente estava. Mandou chamar. É né? Verdade. Mandou chamar ele. Então, é o trabalhar de Deus. Não adianta ser o querer da gente. A gente tem que ter paciência e esperar o querer de Deus. Nossa, profundo, o irmão falou. Eu nem tinha parado para pensar nisso. Né? Muitas das vezes, aqueles jovens viu ali e foi passando, já até assim, quem sabe, até fez uma postura até mais elegante, né? Vamos ver aqui para impressionar, né? E Samuel vai ficar encantado, fala, nossa, você é um valente, você é um homem de verdade mesmo, forte, corajoso, olha a cara dele, né? E às vezes o homem pensa assim, né? Que se ele estiver diante de uma pessoa, se ele fazer uma postura de homem de Deus, aleluia, se ele fazer uma postura que ele é muito santo, que ele é muito isso, que alguém vai olhar para ele e falar assim, não, esse aí tem cara de missionário, né? Olha a cara de missionário que esse homem tem, gente, né? Não é ele que tem que ser missionário, porque é o poste desse missionário, né? E não é,
Você viu que eles passaram, tinha postura, Samuel até ficou com o Davi nem lá estava. Aleluia, porque o que é para a pessoa, irmãos, é da pessoa. Não precisou dele fazer pó, não precisou dele passar lá de ele não estava nem sabendo, coitado, estava lá tomando conta das ovelhas. Só que era ele, o Senhor mandou chamar ele. Interessante que o irmão falou, o Senhor mandou chamar ele, ele não estava presente, o Senhor mandou chamar. Pedro, depois irmão Denilson? Não, eu pensei em duas coisas, né? Algo que quando Deus quer mesmo, por exemplo, Samuel nunca duvidou da voz de Deus, ele foi, passou da aventura, Exato. porque Deus não é enganado. Fala certo. Deus nunca Quando ele erra, né? mandou, Deus já sabia quem seria. Só Samuel que não. E algo que eu achei muito interessante, algo que me impressiona, né? Até na palavra de Deus, quando os Coríntios, né? Que até Coríntios fala que não tem as coisas loucas, que já sabe, as coisas fracas. Vamos ler esse versículo? 1 Coríntios 26 ao 29. 26 ao 29. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os pecadores, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezáveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a ele. Amém. Glória a Deus. E só para concluir algo tão incrível, né? Com o trabalho de Deus é tão tremendo que Deus é provável para fazer Davi como poder mais observar mais. Quando ele foi lutar com a aparência, ele ia perder. Então, Já viu esse povo do reteté? Cara de profeta. Você é profeta do Senhor, irmão? Não sei o quê, mas isso tudo é emoção, né? Aí tem cara de profeta, mas não é profeta. Não é verdade? Só tem cara de profeta, né? Aí às vezes o irmãozinho ali que não tem cara de profeta, né? Nem cara tem de profeta, parece humildezinho, parece que não tem nada para oferecer. Você olha assim e fala, não tem nada. Aí de repente abre a boca e começa a profetizar. Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Né? Aquela que não tem aparência para confundir aquele que tem cheio de pompa, cheio de aparência. O Denilson ia falar depois de cada uma de uma Valéria? Ju, interessante, quando a gente lê aqui, a gente vê que Samuel ele mandou avisar Jessé. Ele disse, se prepara para o sacrifício. E, na verdade, ali ninguém fez contra Samuel, nem o pai, nem os irmãos, como muitas vezes, quando Davi, que nem Samuel, nem os irmãos de Davi. Samuel ali, não sabia que ele estava lá, mas Jessé era filho dele, né? Jessé, né? Samuel não sabia, eu falei errado. Então, no caso, Jessé sabia que ele tinha um filho, mas não talvez Davi, para ele, né? naquele momento, não era interessante ele estar ali. Tipo assim, ele é o mais novo, né? Está lá cuidando das coisas. Nem se deu o trabalho de mandar chamar ele, nem nada, né? Muitas vezes, quando alguém vai na sua casa, assim, eu falo que ele é da roça, aquele fulano, aquele
Senhor fez questão, né? Exato, o Senhor fez questão de chamar ele. O diácono menino, ó, oh, meu Deus, cooperador Ricardo, depois de Rosalé. Como se fosse um marketing, né? Pega as pessoas que falam melhores. Sim, exatamente. Aparência, irmãos. Essas igrejas por aí, tudo é aparência. E é tão engraçado que a gente pensa assim que quem busca aparência, quem está correndo atrás de pessoas, é só os grandão. Não, até o simplesinho, eles olham a aparência, fala assim, simplesinho entre aspas, né? Até as pessoas que às vezes não sabem nada, mas eles procuram aparência. Né? Ele não sabe nada, ele não tem conhecimento nenhum, mas ele quer ouvir um doutor. Entendeu? Ele quer ir atrás de um doutorzão, daquele que fala bem, e ele, às vezes, até quando ele vê uma coisa muito simples, ele fala, nossa, que simplesinho. Ele não sabe nada, mas ele não quer aquilo que é simples. Exatamente. É. É a vaidade dos sentidos engana a pessoa, né? Diferente, né? É bem diferente. Por quê? Porque quando você está no Espírito, o Espírito decide igual Samuel. O Samuel, na hora que ele, primeira vez, ele pensou, foi pela aparência, mas o Senhor falou, não, Samuel. E na hora que ele viu Davi, o Senhor falou, é esse, o Espírito Santo testifica. Então a pessoa pode chegar, né, tem um irmão, tem outro irmão, aí às vezes o irmão é mais simples, mas o Espírito testifica que tem graça de Deus ali. Que ele não parece, ele não tem uma aparência. Às vezes, vamos supor, tem irmãos que às vezes não sabem nem, é analfabeto, não sabe nem ler. Né? Se for para pregar, tem que pedir alguém para ler, porque não sabe mesmo. Né? Mas abre a boca, e às vezes pode, às vezes não saber nem as palavras, né? Direito. E aí o Espírito Santo usa, e os irmãos que estão no Espírito, às vezes pode até ter mais estudo que aquele irmão, mas ele submete, porque ele vê a graça de Deus. Agora, os outros que são mais soberbos, cheios de vanglória, procurando a aparência das coisas, é muito simples, né? O irmão não sabia nem ler. O irmão trocou o nome, em vez de falar Moisés, ele falou Abraão, ele nem sabe direito. Olha pra você ver, julgando pela aparência, sendo que aquele irmão está cheio da graça de Deus. Olha pra você ver. Não sabe ler, mas ouve e guarda, né? É assim que é o interesse, irmão. Ela não sabe ler, mas né, pelo interesse que ela tem de ouvir e guardar, guarda a palavra. Deus usa, né? Não é, irmãos? Por isso a palavra de Deus é muito tremenda. Né? O apóstolo Paulo falou, Deus usou as coisas que não são, irmãos, para confundir as que são. As coisas pequenas para confundir, aleluia, Jesus, as grandes. As coisas que são loucas para confundir as sábias, as inteligentes. Aleluia, Jesus. Deus pega o irmãozinho que não tem letra, igual o Pedro. Vamos ler lá, Atos. Aleluia, que chegou diante, irmãos, daqueles grandões lá, que sabia, aleluia, Jesus, a lei, né, que eles falavam do Pentateuco, aleluia, que eram os pergaminhos na época, e Pedro chegou diante deles e falou com autoridade. Deus usou ele com autoridade. Aleluia, Jesus, e eles ficaram perplexos. É, 4:13. Pode ler. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras em dúvidas, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Olha a diferença. Qual que era a diferença deles?
Aleluia, não era sabedoria carnal, é que eles haviam estado com Jesus. Porque eles tinham aprendido de quem? De Jesus. Aleluia. Então era por isso que eles mesmos sem letras, indoutos, ou seja, pessoas que não tinham cultura nenhuma, que não tinham intelectualidade nenhuma. Quantas pessoas eles admiram, aleluia, coisas intelectuais. Eles querem ouvir pregador intelectual. Ele quer ouvir uma pessoa que fala um português que às vezes as pessoas simples não entendem nada a pregação, porque falou tanta palavra difícil, mas tanta palavra difícil que os irmãozinhos não entenderam nada. Aí o irmãozinho tem que vir para a igreja com um dicionário ou então no Google, né? Aí o irmão fala não sei o que lá, aí significa, enquanto ele está procurando, o irmão continua, ele vai perdendo o que está sendo falado. Aleluia, Jesus, impressionando, aí faz aquele discurso bonito, né? Eu vi eu já até falei que uma vez um trecho de um pregador de renome conversando com outro de renome, e eles, se elogiando mutuamente, igual os fariseus faziam, que o Senhor falava, né? Louvando um ao outro, né? Aleluia, Jesus. E aí eles falando, porque quando eu comecei a pregar, eu não sabia pregar, né? Porque eu não tinha, eu falava, eu pegava a Bíblia e onde saía que eu pregava. E aí, o que acontecia? Eu falava, né, aquela coisa toda, mas Deus, pela misericórdia, me usava, né? Mas eu não tinha introdução, meio, fim. A minha mensagem, tipo assim, cada hora pulava para uma parte, pulava para outra. E eles falando assim, tipo assim, coitadinho de nós, né? Nós não sabíamos nada. Agora não, agora a gente sabe. Agora, quando a gente prega, tem introdução, meio, fim, tudo bonitinho, né? Eu só pensei assim, agora só não tem a graça de Deus, né? Eu falei, agora é tudo muito bonito. Mas entre um seminarista secular, e se um seminarista secular quiser pegar a Bíblia, interpretar ela e pregar, vai ser a mesma coisa que aquele pregador de renome. O cara pode ser um ateu, mas se ele quiser fingir, não, vou pregar aqui para esse povo aqui, vou falar o que eles querem ouvir. Aí pega um versículo, prega, bonito, faz um top, inteligente, e as pessoas ainda até confundem, é perigoso. Você fala, nossa, que homem de Deus aquele, hein? Aleluia, homem de Deus ele, hein? Aí você sabia que ele era ateu? Ele nem acredita em Deus. Uai, nem tem discernimento. Na verdade, a irmã Valéria? Um ensinamento poderoso, né, da parte de Deus para nós. Eu quero falar duas coisas. A primeira coisa é por isso que os fariseus, eles não reconheceram Jesus, porque pensaram que o rei viria, mas já pensaram que Jesus ia ser um milionário, já pensou que Jesus ia nascer no berço de ouro. Só que o Pai fez completamente diferente. Por isso que os fariseus não conseguiu ver a glória no Filho de Deus, porque eles já tinham opinião própria. E sobre essa questão que você falou, né, em questão de ser chamado, eu lembrei foi de Amós, né, quando Amazias queria, né, que ele parasse de profetizar, ele falou assim, ora, eu estava atrás dos bois, né, eu não sou profeta nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou para profetizar. Eu achei isso tão tremendo, né? Essa parte é fascinante. Essa parte é muito fascinante. Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou para profetizar. É isso que você está falando hoje, né? Que quando o Senhor quer, Ele escolhe e busca aonde a pessoa quiser. Se é do Senhor, se Deus tem projeto na vida da pessoa, acabou. Ele executa o projeto dele. É interessante, porque Deus não vê aparência, Deus não compra a aparência do homem. Vamos ler Isaías 53? Vamos lá, o irmão Manuel pode falar. Pode falar.
orou, pediu, né? Irmão orou, né? Isaías 53, do 1. Essa é a nossa pregação. E aquele que manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nossa, tremendo, né? Aleluia, Jesus. Fala assim que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura para que desejássemos. Para que as pessoas se sentissem pelo menos atraídas, falando no bom sentido, né? Porque quando uma pessoa tem uma postura, uma beleza, chama atenção, não é verdade? Ainda mais ele que é o Messias, né? Rei. E aí não tinha beleza, não tinha formosura. Isso aqui o profeta profetizou muito, muito, muito antes, né? Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Fala assim, era desprezado, o mais indigno entre os homens. Mas por que o pai fez isso? Não é engraçado? O mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e fala assim, como um de quem os homens escondiam o rosto. Né? A pessoa via ele, já procurava esconder, nem para nem. Sabe quando a pessoa fala assim, o fulano não ganha nem se correr, né? Escondia o rosto, né? E fala assim, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha para você ver. Aleluia. O Filho de Deus desceu com essa aparência. O Filho de Deus, com essa aparência. Né, que não atraía, que parecia que era o pior, né, dos homens, o mais indigno, né? E fala assim, não fizemos dele caso algum. Sim, ninguém deu importância. Quer dizer, alguns, né? Mas assim, a maioria de Israel ninguém dava importância, né, não fez caso dele. Porque não era a pessoa que tinha aparência, não era a pessoa que chamava atenção, não era a pessoa que as pessoas, nossa, é grandão, os grandão, as pessoas querem ficar tudo colada com ele, não é? Que é grande, que é isso, que tem status social, né? Todo mundo quer colar nele. Mas ele não tinha nada disso, o Ricardo. Exatamente. Sem nenhuma vaidade, sem nenhuma aparência, né? Querendo. Exatamente. Você vê que o próprio Filho de Deus, o próprio Filho, ele não mostrou uma aparência. Ele veio simplesinho. E às vezes a gente vê, né? Eu fico vendo às vezes esse pessoal aí, né? Eu lembro muito tempo atrás, um dia eu entrei no YouTube e estava lá um negócio de ao vivo. Sabe quando você clica nas coisas assim? Sem nem eira, nem beira? Eu tô lá, cliquei um trem lá, o que é isso aqui ao vivo? Aí coloquei um trem lá ao vivo. Aí apareceu todos os vídeos de pessoas que estavam fazendo live naquele momento, que estava ao vivo. Eu nunca tinha visto isso lá. Fiquei de curiosidade, o que é esse trem ao vivo, esse botão aqui, né? Liguei, apareceu todos os vídeos. Aí, por incrível que passa, na hora estava passando um congresso de uma igreja, os irmãos conhecem, é até a igreja pentecostal, mas já perdeu a doutrina há muito tempo. E eles têm aqueles congressos de pregadores, que os irmãos já sabem o que eu estou falando, né?
aqueles congressos, aqueles grandes pregadores, né, do Brasil, aquela coisa toda. E eles estavam nesse congresso. E aí, de curiosidade, eu cliquei, porque eu não gosto desse trem, né? Cliquei, meu Deus, eu vi um trechinho só, mas assim, só para eu ver. Acho que foi uma coisa só para eu ver a condição que eles estavam. E um pregando, lavando na cara dos outros que estavam sentados lá, querendo parecer mais que os outros. E no púlpito, que todo mundo, tudo grandão, né? Estou gravando, cada um com o peito inchado mais que o outro. Mexendo no celular, parecia que estava mandando mensagem. Enquanto o pregador principal estava pregando, os grandão lá, tudo mexendo no celular, tirando foto da igreja, fazendo, né, coisa lá para colocar no status, né, conversando um com o outro, e tudo aquela cheia de pompa. Eu olhei aquilo e falei, mas que falta de reverência desse povo, os grandões, de frente para a igreja, em vez de dar exemplo para a igreja de reverência, não, está lá mostrando totalmente aéreo em cima do púlpito ainda. Eu falei, meu Deus, a igreja, todo mundo vendo, que exemplo que eles vão ter desses homens? E tudo cheio de pompa, tudo cheio de pompa. A aparência tinha demais, mas é a graça de Deus. E o engraçado é que Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, não veio com essa aparência. Entendeu? Algo que eu estava pensando, poderosíssimo, que Jesus não veio com aparência, mas quando ele falava, todo mundo admirava. Para os fariseus, você vê que Jesus não estudou na escola teológica de fariseu. Não. Jesus, ele não era formado em escola de fariseu, né? E com 12 anos de idade, ele estava debatendo e ensinando eles, né? E cresceu, e quando eles enfrentavam ele, tentava pegar alguma coisa, Jesus tinha uma palavra certeira, mesmo não tendo estudado com eles, mas tinha sabedoria. E eles, a Bíblia fala que os fariseus, eles vestiam aquelas largas vestes, né? E aumentava até a franja das vestes, né? Para mostrar aquela aparência, né? E aquela coisa toda, aquele discurso, aquela refinado e tudo. Mas a Bíblia fala que a palavra de Jesus era com autoridade e não como deles, né? O que adiantava aquilo tudo? Eles não tinham autoridade, eles não tinham unção, mas tinham aparência. O Denilson? Vou ler o versículo qual que depois eu falo. E admiraram a sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. Tem um outro versículo que fala assim, não? E aconteceu que, concluindo esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ele tinha, né? Que ele falava daquilo que ele vivia, que ele sentia. Não era igual os fariseus que tinham aquele discurso bonito, mas eles não tinham nada daquilo no coração, né? Entendeu? E interessante que algumas, acho que não foi só uma vez, mas quando Jesus estava pregando, mas isso não era o filho de José? Exatamente. Eles, entendeu? Assim, eles viam Jesus e olhavam que, vamos dizer, ele não tinha condição de saber aquelas coisas, porque, ou seja, o fariseado ele não era acessado a todas as pessoas. Ou seja, para você chegar até naquele local, você tinha que estar na escola deles, né? E eles se sentiam muito superiores, porque ali eram levitas, sacerdotes, então eles, claro que levitas e sacerdotes eram separados, mas ali eles já levaram para como se fosse uma classe cheia de vanglória. Não foi para isso que Deus separou eles, né? Mas eles se sentiam cheios de vanglória, né? E aí, quando Jesus começa a pregar, eles falam assim, mas esse aqui não é filho de José? Não está sua mãe aí, os seus irmãos? Quer dizer, filho do José, pobrezinho, né? O carpinteiro, e aí está falando? Como assim? Não. Sim, exatamente. Exatamente. Você vê que não era qualquer pessoa da multidão que chegava lá e ganhava oportunidade.
Mas eles viram uma coisa diferente de Jesus. Jesus parecia que era do povão, né, da classe pobre bretona, que não sabia nada, mas quando Jesus falava, eles viram uma diferença. Na hora que ele chegou na sinagoga, vamos dar oportunidade para Jesus, que está aqui nos visitando, né, os filhos de José e da Maria. Aí ele pega, dá ele, toma aqui, né, vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver o que ele vai falar. Aí ele pega o pergaminho e abre. Ó, pra você ver, engraçado, porque ele não escolheu, né? Ele abre na parte que fala assim, o Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar, né? E foi falando, e aí depois que ele acaba, ele fecha o pergaminho e fala assim, hoje se cumpriu essa profecia. Olha que coisa mais linda, maravilhosa. Marcos 6:3. O filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e de Simão, e não está aqui conosco, suas irmãs, e escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. Chegando um sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde vêm essas coisas? E que sabedoria é essa de cuidada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não está aqui conosco, suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Tá vendo? Chegando ali, ele ensinando, ele ficou admirado, mas de onde que vem essas coisas? De onde que vem essas coisas? Como é que ele fala essas coisas? De onde que vem isso? Né? Essa sabedoria, essa forma dele, essa eloquência dele falar. De onde está vindo isso? Que sabedoria é essa que foi dada para ele? Eu sabia que ele não tinha estudado com o fariseu. De onde que veio isso? Ele estava espantado. De onde veio tudo isso? Do nada, ele estava lá, era um carpinteiro, tranquilinho, porque ele só se manifestou quando chegou no tempo, né? Porque ele ele manifestou no tempo certo, né? E depois de João Batista, foi depois, né? Então aí ele se manifestou, mas até então ele estava lá quietinho, no anonimato, quietinho, um carpinteiro, trabalhando, parecia um homem comum. De repente, quando chega um momento, ele levanta e começa a pregar, e começa a falar, igual, da onde que vem isso tudo, meu Deus? Mas não era o Jesus, o carpinteiro ali? O irmão Ricardo. Salvação, né? João Batista foi batizado, né? Depois ele se manifestou. E eles ficaram surpresos, né? Da onde está vindo isso tudo, meu Deus, né? A pessoa está ali num dia, ele está normal, é simplesmente um homem comum, trabalhador, um homem até feinho, vamos dizer assim, né? É feinho, que a brincadeira não tinha formosura, né? Então ali, feinho, né? Pobrezinho, trabalhador, indigno até aos olhos deles, aquele homem trabalhador que, né, não manifestou, não faz nada, de repente, do nada, ele começa a falar e com muita sabedoria, falando de Deus, o Pai, de não sei o quê. Da onde que vem tudo isso? O Pedro, depois o irmão Manuel. Não, eu estava pensando que é muito poderoso, que me lembrou da primeira palavra que a gente leu, que Deus não olha a aparência do coração. Que é algo tão poderoso. Não, homem, que Deus fala, que era a aparência e tal. Aquela que Os irmãos dele duvidava dele. Apareceu junto com a gente aqui, né? Um dia desses mesmo, ele era um pirralho, e agora ele está aqui falando um monte de coisa. Como assim? Você fica meio assim com ele. Fala assim, nem os seus irmãos criam nele. Só que depois você vê que
né, quando ele começa a manifestar, ele começa a ver as curas, depois de um tempo, quando ele morre, aí você vê lá, por exemplo, Judas, a carta de Judas é do irmão de Jesus, né? E que Tiago, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, né? Aí eles viram. Isso é muito interessante, porque a gente para pensar como o nosso Deus é tremendo. Eu estava meditando até o nascimento de Jesus. Cumpriu tudo de acordo com as profecias, mas foi de um jeito diferente, foi de um jeito engraçado. Sim. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém, cumpriu. Sim. Mas ele estava em Nazaré. Foi tudo para confundir eles, né? Foi, né? Mas Deus sempre no controle de tudo, e ele tipo assim, não, mas Jesus é feio, Jesus não estava em Belém, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas engraçado como Deus trabalha, né? Porque Deus quebra toda a sabedoria humana, toda a Bíblia toda é quebrando tudo que o homem pensa e colocando o espírito, igual o apóstolo né? fala, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para que nenhuma carne se vanglorie. Se uma pessoa pensa assim, não, isso aí é porque eu sou bom, eu sou muito inteligente, né? Eu sei falar, né? Eu sei fazer. E aí, para que nenhuma carne se glorie. Ou seja, pega aquele que não tem nada, por ele mesmo ele não vai fazer nada, ele não tem condição nenhuma, como o Pedro falou, improvável, né? E dá a ele condição, dá a ele graça para fazer. E surpreende as pessoas. Como assim? Não é, irmão Manuel? Não, vamos voltar em Davi, né? Uhum. Vamos entender. Pelas grandezas dos irmãos dele, né? Nunca que ele ia pensar que ele ia ser um chamado de Deus. Vai ver que eles estavam com aquela vanglória, que era eles, né? É que nem aconteceu com Jesus na sinagoga. Sim. Os grandões, talvez os engravatados, né? E as pessoas que estavam ali esperando, né? Para aquele grande dia, estava esperando os engravatados subir lá e falar coisas e coisas. Sim, né? O nosso Messias vai ser um homem assim que vai aparecer um herói, né? Isso, aquela postura. vai subir lá engravatado e falar as coisas para nós. Não, mas subiu Jesus e falou, né? Que abalou aquela população, porque eles nunca pensavam que ia subir um jovem, uma criança lá, o assunto do com momento. aquele poder. Então ele subiu com toda a glória, com todo o poder do Espírito Santo e abalou. Se tivesse jornal de fofoca naquela época, ia estar circulando em todas as mídias. Não é verdade? Olha o coração daquele povo. Olha o que está acontecendo aqui em Israel, não é verdade? E o coração daquele povo estava cheio de vanglória, teve que estremecer. É Jesus que falou, que deu a glória dele. É verdade. Né? O irmão dele, glória a Deus. Ô, Ju, e o interessante, eu não sei se eu estiver errado, a gente analisa o seguinte, porque quando os irmãos de Davi foram para a guerra, e já um pouco mais lá na frente, a gente entende que Davi não tinha um porte para ir para a guerra. Não, e nem a idade ainda, né? Nem a idade. Então, ou seja, Davi não tinha condição de ir para a guerra, mas quando ele sobe, foi o único que teve coragem de ver o gigante de outra forma. Exato. Olha como é que a forma de Deus não trabalhar. Vestiu, né? Não colocou as armaduras, não fez nada, foi do jeito que ele estava, só com as pedrinhas. Aí a gente entende o seguinte, que todos os homens que estavam ali naquele exército, e era o exército do Senhor Jesus, tinha um porte, tinha uma condição, tinha uma qualidade, porque senão não estaria lá. Com certeza. Então, ou seja, mas nenhum teve por mais que eram do exército do Senhor Jesus, nenhum teve a confiança no Senhor como aquele que não tinha todo condição. Todo mundo temendo, todo mundo físico, covardando. Né, e nem idade para estar no exército. Nem o Saul, né, que era um homem corajoso de batalha, ele não usou. E lembrando que era um homem de grande porte. Sim, né, exatamente. A Bíblia fala que Saul ele se destacava no meio da multidão. Então ele era um homem de grande porte. E nem ele quis enfrentar o Goliasão lá. Então, agora, assim, igual aquela leitura que foi lida, que o Senhor usa as coisas pequenas para confundir as Agora você vê, uma pessoa que não tem idade, não tem porte físico e nem condição de enfrentar totalmente improvável, né? Totalmente improvável. E Deus acha o provável em Davi, porque era um homem segundo o coração de Deus. Já decidiu quem vai falar primeiro? Irmão Ricardo.
Sim. Não, ele só ficou. É, sim. Até ficou com raiva do Davi ali, julgando Davi, coitado. Davi não tinha nem, estava com mal intenção, ia julgando Davi. Mas aí você vê uma peculiaridade em Davi. Ele podia ser igual o irmão falou, ele não tinha idade para estar no exército, ele era, né, um jovenzinho, né? Não tinha nada que falasse, nossa, isso aí, né? Nada de chamativo, isso, né? E, no entanto, ele foi o único que teve a confiança, igual o irmão falou, e não aceitou o gigante desafiar o exército de Deus. Né? Você vê que eles tudo lá, tava todo mundo recuando. Agora imagina um rei desse, um rei igual Eliabe, que não tinha coragem para enfrentar e aceitando um gigante desafiando, falando do Deus vivo, que ele estava afrontando mesmo, afrontando o povo de Deus. Né? Vocês não têm homem aqui não e tal. E Davi não viu, interessante, Davi tinha uma visão tão diferenciada, que Davi não viu como uma afronta pessoal. Ele não viu como uma afronta apenas ao exército, uma questão de orgulho patriótico. Né, da pátria, nossa pátria. Ele não viu como orgulho patriótico. Ele falou assim, ele está desafiando o exército do Deus vivo. Tipo assim, então eles estão falando de Deus, porque nós somos povo de Deus, e você está falando que não tem ninguém aqui, ou seja, eles estão falando contra o próprio Deus, que Deus não tem ninguém, não é verdade? Ele não pode usar ninguém. O irmão Manuel. Amém. Amém. Uhum. Misericórdia, misericórdia. Meu Deus. Misericórdia. Uhum, era grande. É. É. E você vê que, assim, até aproveitando esse exemplo do irmão, que às vezes os pais, claro que os pais querem que, né, que os filhos, né, seja alguma coisa, tenham um bom emprego, essas coisas. Mas normalmente você vê que às vezes até o crente, a primeira coisa que ele pensa do filho dele é de status, destacar, ser melhor. Ele não pensa assim, eu quero que o meu filho, que a minha filha, seja um homem ou uma mulher de Deus. Quando ele fala que ele quer que seja um homem ou uma mulher de Deus, é assim. Eu quero que ele seja um pregador de renome. Aí, entendeu? Aí eu quero que ele seja pregador, eu quero que ele seja cantora. Tudo é aparência. Entendeu? Mas não assim, eu quero que seja um homem puro de coração, né? Uma pessoa que ama a Deus, uma menina que ama a Deus, um rapaz que ama a Deus. Verdade. Do Senhor. Exato. Prepara para Deus, cria para o Senhor. É verdade. O Paulo? Não, essa questão, duas coisas que eu ia falar, né? O versículo que eu lembrei aqui, mas rapidamente, igual você falou, essa questão dos pais, né, etc. Isso é até engraçado, vou até trazer uma memória aqui que meu pai, uma vez, ele falou comigo, nós estávamos até voltando de casa, da igreja, né? Que meu pai falou comigo assim, que a maior alegria dele não era, exemplo, tipo assim, ver o filho, assim, exemplo, tendo, tipo assim, quer dizer assim, tendo sucesso, assim, nas coisas materiais, ser bem sucedido, entendeu? No bem material, não. Claro, vai ficar alegre com isso e tal, etc. Mas a maior alegria dele é ver os filhos deles,
os filhos dele na casa de Deus, entendeu? Buscando a Deus. Essa é a maior alegria dele. Agora a segunda coisa que eu quero falar aqui é que, igual você falou lá da questão lá do versículo lá que para nenhuma marcar se gloria, né? Eu lembrei de Eclesiastes 9, versículo 11, mas não sei se está certo, né? Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Aí no caso, tipo assim, não é que é o destino, né? Mas assim, olha, mostra claramente aí, né? Não é dos ligeiros a carreira, ou seja, não é porque um correu muito que ele vai ganhar, não é verdade? Não é porque ele é muito rápido que ele vai conseguir vencer aquela corrida. Não é do valente a peleja, não é porque ele é muito valente que ele vai conseguir vencer a peleja. Não é dos sábios o pão, né? Porque, nossa, muito sábio que ele vai, né, conseguir chegar lá em cima, ter algo, né? Nem ainda dos prudentes a riqueza, né? E nem dos entendidos o favor. E assim, diante de Deus, né? A Bíblia fala, não é de quem corre, né? Mas de quem Deus chama, né? Como o Davi não precisou correr. Ele estava lá escondido, como o irmão Manuel bem falou. Não precisou correr, coitado, ele estava lá, ninguém estava vendo ele. Ninguém estava vendo. Mas Deus estava. E Deus já tinha escolhido ele. Um pedacinho que eu ia falar. Não, mas eu quero falar duas coisas, né? Aí a gente vê o porquê que o Papi tinha uma conexão tão grande com Deus. Por que Deus se revelava ao Papa de uma maneira tão extraordinária, né? Porque o Papa, ele não visava as coisas dessa terra, ele sempre visava o reino de Deus. Então, assim, se a gente quer ter, né, essa graça de Deus, a gente precisa seguir o exemplo dele. Sim. Que é o pai, né, querendo que o filho, a maior alegria para o pai, é claro, igual o Paulo falou, né? Claro que o pai quer que o filho, né, trabalhe, conquiste as coisas dele, né? Mas o principal do pastor era ver os filhos servindo o Senhor com humildade no coração, dentro da casa do Senhor. Que presente maior! É tremendo, mas eu quero falar outra coisa, né? Isso é tremendo, que isso me chamou muita atenção, né? Não era à toa que o Papa, né, era o nosso maior exemplo, era o nosso pai na fé, né? Eu estava lembrando que quando Elias entrou para a caverna, né? E achou que tudo tinha acabado, aquele trem todo. Elias nem imaginava ainda o que Deus ia fazer. Sim. Né? E a gente viu que Eliseu, ele estava lá no campo também. Né? Ele estava lá mexendo com os bois também. E, de repente, o Senhor mandou ele ir lá e buscar Eliseu, porque Eliseu ia ser sucessor dele. Você acha mesmo que Eliseu, algum dia, passou pela cabeça dele que ele ia ser sucessor de Elias? E Elias era famoso, hein, gente? Por causa daquele fogo, né, caindo do céu, né? Que, com certeza, Eliseu ouviu falar de Elias. Né? E você pode observar que ele nunca pensou. Elias só passou, meteu a capa nele, vem cá que você agora é do Senhor, vamos embora comigo, né? E você viu que eu acho tão tremendo, que todos os homens que Deus escolheu, que Deus chamou, imediatamente se prontificou em fazer o que Deus queria. Você viu que Eliseu, pelo que dá-se a entender, ele tinha bois, ele tinha uma família, né? Dá-se a entender que eles tinham uma proximidade, mas você viu que Eliseu foi lá, despediu deles e foi embora. Ele foi outro que largou tudo e foi, né? Largou tudo. Abraão largou tudo, largou sua parentela, largou sua família. Os discípulos também. Você vê que Pedro, ele tinha dinheiro, tinha condição, ele tinha, né? Ele era pescador, tinha o próprio barco dele. Então, eu acho que essa é a graça maior. E você dando esse ensinamento, eu falei assim, Jesus, esse ensinamento se enquadra a nós. Sim. Porque nós não éramos nada. Não. Nada. E Deus viu em nós um valor que nem nós mesmos víamos, ou talvez a gente também não vê ainda, e Deus viu. Então, assim, isso, igual você falou, isso é o motivo da gente glorificar a Deus e se prontificar. Se prontificar igual quando Jesus apareceu para Isaías no templo, né? Que Deus te deu a revelação que ele estava no templo. Você pode ver que imediatamente Isaías falou, Senhor, envia-me a mim, porque ele queria corresponder ao chamado de Deus, né?
é tremendo. As coisas de Deus é muito maravilhosa, irmãos. Né? Quando Deus chama, é porque Deus sabe, irmãos. Por isso a gente não... Aí a gente fica pensando assim, meu Deus, mas você olha assim na sua visão, né? As coisas ideais seriam daquele jeito. Não, esse aqui tem chamado de missionário, esse aqui... você tem cara de profeta, você tem cara disso, você tem cara de outro. Mas não é assim que Deus faz, né? Porque Deus sabe, Deus sonda o nosso coração. Foi por isso que, na hora que o Eliabe, com aquela presença toda, Deus já falou assim, não é ele. Aí ele falou assim, ô Samuel, eu tenho rejeitado. Olha que triste. Por que Deus rejeitou o Eliabe? No sentido de reinar, né? Que Senhor, né? No sentido, igual o Saul também, depois Deus rejeitou ele. Entendeu? Por quê? Entendeu? Porque tinha coisas ali que Deus via e o homem não via, né? O homem não via, mas o Senhor via. Por isso que ele virou para Samuel e falou assim, não atentes para a aparência, porque eu sou do coração. O irmão... Olha pra você ver uma coisa, né? Que eu ia falar de Saul. Você não falar que eu queria falar. Olha pra você ver. Que às vezes o pessoal pensa assim, que é a pobreza que faz um homem de Deus, né? Não é por ser muito pobre, muito humilde. Não, então, se Deus chamar, nossa, é maravilha. Não, porque a gente tem o exemplo de Saul. Sim. Porque Saul era da tribo, né? E ele mesmo falava, acho que era da tribo de Benjamim, me parece, era a tribo mais pobre. Né? A gente vê, tipo assim, não era que Deus queria, né? Mas naquele momento, se fosse sondar, era o que podia, né, ali. Mas você vê que por que Deus não queria Saul? Mais pra frente, você vê as que... atitudes que vai tomando. Exatamente, você vê que Samuel lamentava, chorava. Samuel, até quando você vai ficar lamentando, visto que eu rejeitei? Deus rejeitou ele porque olha as coisas que ele fez. Sim. E a gente vê, compara Saul com Davi, você vê que Davi não fez o que Saul fez, porque Saul ele foi contra o Senhor. Sim, e o Saul, gente, a gente pensa assim, nossa, o Saul, mas o Saul, quando ele começou, ele até escondeu. Olha, na hora que foi para aqui escolher, ele escondeu atrás de uma mala lá e ficou bem escondido. Aí Deus foi lá e mostrou, ele está escondido atrás da mala. Agora você quer humildade maior do que essa? Né? Eu estou com medo, vou esconder aqui. Olha, você verdade. Então, mas depois também se revelou, né? Glória a Deus. A gente sabe, então, a gente vê, até acerca de Samuel, foi um ensinamento de Deus para ele. Sim. Porque às vezes a gente tem certas fraquezas, né? Porque senão, se fosse Samuel olhar pela condição... porque o homem normalmente olha a aparência, né? Exatamente. É a primeira coisa que você está vendo. Então, às vezes, isso né? pode até acontecer com a gente. Pode. Porque... Às vezes você fala assim, nossa, a pessoa tem a condição, a pessoa tem eloquência, Sim. mas não quer dizer que ele seja. Sim. É por isso que é o que o às vezes pastor você está falava. Vendo a aparência da pessoa. E hoje permanece no nosso coração, que é para a gente ficar naquilo que a gente tem aprendido de Deus. Sim. Porque nem tudo que parece e talvez aquele que você não acha que é o que é aquele que Deus tem para fazer. Exatamente. Não nessa condição. A gente tem que andar pelo agir de Deus, pelo mover do Senhor Jesus. É verdade. Então, não que você vai desprezar todo mundo e que você vai abraçar todo mundo. Tem que ser uma coisa que a igreja do Senhor Jesus tem que andar atenta em ouvir a voz de Deus. Sim. Né? Porque se a gente ouve a voz de Deus, a gente não é confundido. E você sabe uma coisa? É tão engraçado isso que quando a pessoa... Não é só os outros que olham a aparência. Você sabe que quando Deus te chama, muitas das vezes nem você mesmo acha que você tem condição. Nem você mesmo acha que você tem, né? Você pensa assim, não, mas eu não. Jeremias, quando foi chamado, Senhor, mas eu não sei falar. Eu sou uma criança. Ele não falou assim, não, deixa comigo mesmo que eu sou bom, eu vou lá falar, o que você quer que eu falo? Pode falar que eu já falo. Não, eu não sei falar, eu sou uma criança. Aí você falou assim, não digas. Né, que tu és uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás, né? Moisés,
O nego tá fugido ali e tal, aquela coisa toda, chegou ali, Deus falou, é você que vai libertar meu povo, né? Ô, Ju, e isso é tão interessante, porque eu lembro que no dia que o pastor foi separar acho que o Ricardo foi depois, né? A primeira vez foi eu, o Cleomar, o Saulo, o evangelista Saulo. Foi. Aí o pastor me ligou, não gostava do pastor ligar para mim, falou assim, ô Denilson, tem que conversar com você, seu pastor. Oi? Aí o Celinho também. Ah, o Celinho, cooperador, Cooperador Celinho. Aí, pastor Denilson, nós temos que conversar. Eu disse, nossa, meu Deus do céu, o que eu fiz, pastor? Eu disse, olha, eu vou te ungir a diácono, seu pastor do céu. O negócio não está certo, não. Você olha, isso não sou eu. Estou fazendo porque o Senhor Jesus pediu. Sim. Aí eu peguei e já falei assim, não, então agora não vou começar a discutir, não, porque aí já não estou rejeitando. Mas assim, e o próprio Senhor vai preparando. Sim. Porque muitas das vezes, assim, é igual um dia o Ricardo falou assim, que ele compartilhou, né? Mas pastor, como que eu vou cooperar? Sim. O pastor instruiu ele, você já está cooperando, então você está na porta da igreja, você está ali, você fica aqui, você faz uma coisa, você está cooperando com a obra. Sim. Né? É igual, sempre eu vou lá no Estevão, né? É você pedir a Deus para você servir a Deus com excelência. Sim. O irmão contou isso aí, eu lembrei, porque a Vala estava dando exemplo do pastor, eu lembrei que quando o pastor foi ungido para pastor, porque a gente chamava ele de pastor, mas ele era presbítero, né? E então presbítero, a gente chamava ele de pastor porque ele era pastoreava, né? E aí quando o Valci foi falar para poder ungir ele não queria de jeito nenhum. Eu lembro que eu estava conversando com ele e falou assim, o Valci falou comigo que vai me ungir para pastor, mas eu falei com ele que eu vou orar e não sei o quê, e não queria, entendeu? Eu falei, pastor, mas você já é pastor. Ele, não, filha, porque eu não gosto desses títulos. Eu tenho medo desses títulos. Você vê que a humildade que eu tinha, né? Eu tenho medo desses títulos. Eu não queria. Eu falei, pastor, não adianta, já é pastor. Não vai alterar em nada, porque diante de Deus você é um pastor. Aí eu lembro que eu conversei com ele. Depois que eu falei com ele, ele falou assim, eu vi que ele aceitou, né? Que ele não estava aceitando aquilo porque ele não queria título. Eu já faço a obra, não preciso de título. Né? E aceitou. E aí eu lembro que no dia que ele foi ungido, ele chegou aqui numa simplicidade. E aí eu lembro que o pastor ungiu, não sei se os irmãos aqui ficou muito marcado para mim, assim, ungiu ele, assim, ele não tinha pompa, ele não tinha vaidade, assim, nenhuma. Ele simplesmente ficou humildezinho lá, né? E Deus derramou uma graça sobre ele. E aí eu lembro que uma pessoa que veio visitar naquele dia, essa pessoa quando saiu falou assim, nossa, mas o pastor Sidney é tão diferente, né? Falou comigo. Aí eu fiquei assim, é tão diferente, porque eu nunca vi uma pessoa, porque tinha poucos dias, acho que tinha umas pessoas que tinham sido ungidas na igreja da pessoa lá, pastores também, essas coisas assim, e ela viu de um jeito. E aí ela chegou aqui e viu a unção dele, a forma como ele estava se portando de outro, entendeu? Porque as pessoas ficam lá, né? Parece até que tá formatura, né? E aí ela ficou impressionada, ela falou comigo assim, nossa, eu nunca vi tanta humildade numa pessoa. Eu nunca vi uma humildade. Ela falou assim, e ele ficou tão retraído que parecia que ele nem estava sendo ungido como pastor. Ela falou comigo desse jeito. Ela ficou, assim, ela falou que aquilo marcou para ela. E eu fiquei feliz, né? Lógico. E marcou para ela, porque ela viu tanta humildade ali, né? E eu falei, tá vendo? Então, irmãos, Deus sabe quem Ele escolhe, Deus sabe quem Ele chama, né? E não é aquilo que a gente pensa. Ele capacita, né? E dá graça, a pessoa não tem... eu não tenho capacidade, mas a capacidade vem do Senhor, né? Eu não posso, mas, né? É assim que o Senhor trabalha. Mais alguém quer falar? Amém? Aleluia, Jesus. Vamos receber o diácono Denilson, que vai estar orando conosco e dando os recados da semana.